Já pensou em quantos tesouros ou cidades escondidas podem estar debaixo dos nossos pés sem sequer imaginarmos? Ou quantos fatos curiosos são revelados toda vez que uma descoberta desse tipo é feita? Foi pensando nessas descobertas que eu fiz esse vídeo com o tema Maravilhas Subterrâneas. É logo depois da vinheta. Olá, eu sou a Nazaré. Se você chegou aqui por um acaso, esse é o canal Entre Histórias e Segredos oficial. Então seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui eu procuro trazer fatos interessantes ou curiosos sobre diversos temas. E todos os finais de semana tem vídeo novo. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje. E a nossa primeira história é sobre a cidade de Derinkuyu. Imagina você tá lá quieto no seu canto, vivendo a sua vida pacata, e aí sem querer você descobre a maior cidade subterrânea do mundo, pois foi assim mesmo que tudo aconteceu. De acordo com a história, em 1963, um cidadão turco que criava galinhas notou que as suas galinhas simplesmente estavam sumindo. E aí ele percebeu que ao reformar a sua casa, durante essa reforma se formou uma fenda e as galinhas entravam nessa fenda e não voltavam mais. Aí ele resolveu averiguar e cavar nesse lugar. E para sua surpresa, ele descobriu uma passagem escura que seria a primeira de 600 entradas para uma cidade subterrânea que seria a antiga cidade de Elengubo e que hoje é conhecida como Derinkuyu. Essa cidade fica a mais de 85 metros abaixo da superfície, incluindo 18 níveis de túneis, e chegava a abrigar até 20 mil habitantes por meses. Até o momento que fiz esse vídeo, é considerada a maior cidade subterrânea escavada do mundo. Foi habitada durante milhares de anos pelos frígios, povo antigo que viveu na Anatólia e que é a atual Turquia, depois os persas e em seguida os cristãos na era bizantina. A cidade se espalha por quilômetros e mais quilômetros embaixo da terra, e tudo indica que as mais de 200 cidades pequenas e subterrâneas, também descobertas na mesma região, estão interligadas a esses túneis, formando uma grande rede subterrânea. Não se sabe exatamente quando a cidade foi construída, mas parece que ela é citada no antigo livro Anábace, pelo historiador grego Xenofonte de Atenas, aproximadamente em 370 a.C. Hoje é considerado um patrimônio mundial da Unesco e atrai milhares de turistas. A segunda descoberta é sobre o túnel dos Cavaleiros Templários. Mas, primeiramente, só para contextualizar, de forma bem resumida, as cruzadas foram expedições militares e religiosas organizadas por cristãos, principalmente entre os séculos XI e XIII, e que tinham como objetivo maior expulsar os muçulmanos da Terra Santa, que é Jerusalém e arredores. Então, por volta de 1118, alguns falam 1119, Hugo Paiens e Godofredo de Santomer fundam a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, e que ficou muito conhecida como Ordem do Templo, Cavaleiros Templários ou apenas Templários, que eram monges que sabiam usar armas, o que era proibido aos monges de outras ordens. O objetivo dos Templários era proteger os peregrinos cristãos que saíam da Europa para Jerusalém na época das Cruzadas. Agora sim, vamos entrar no assunto de fato. O túnel dos Templários, na cidade de Acre, em Israel, foi descoberto em 1994 de uma maneira inusitada, mais de 700 anos após a cidade ter sido destruída. Uma mulher que morava na região pediu ao encanador que investigasse o motivo pelo qual a drenagem da sua casa, o sistema de canos, ralos, canaletas, estava bloqueado. E aí, ao fazer isso, uma fortaleza medieval subterrânea foi descoberta. Após os especialistas serem chamados, veio a revelação de que se tratava de um túnel da época das primeiras cruzadas e que sobreviveu às invasões do povo turco-mongol, também conhecido como Kipchakas.
Em 1187, nobres da Inglaterra e da França perderam Jerusalém para os exércitos de Saladino, mas conseguiram tomar a importante cidade de Acre dos muçulmanos, e com isso essa cidade se tornou a nova capital dos Estados Cruzados. Mas por medo de retaliação, foi construída uma grande fortaleza ao redor da cidade e um enorme túnel no subsolo da cidade, medindo 350 metros de extensão. O túnel ligava a fortaleza ao porto da cidade de Acre, servindo como rota de fuga, se fosse necessário, e também como passagem secreta para o transporte de suprimentos básicos. Mas em 1291, a cidade foi atacada e destruída e por anos ficou esquecida. O Exército de Terracota. Esse exército é um dos maiores achados subterrâneos. Na verdade, ele faz parte de uma imensa sepultura funerária que foi construída pelo imperador Qin Shi Huang, eu acho que é assim que se pronuncia, primeiro imperador da China. O exército é composto por mais de 8.000 estátuas de soldados em tamanho natural, pintados de forma bem realista e que foram enterrados juntos com o imperador, que faleceu em 210 a.C. Conta a história que o imperador Qin tinha fixação por imortalidade e o elixir da vida, e que esse exército era para protegê-lo e para ajudar a manter o seu poder após a morte. Os soldados do exército de terracota medem aproximadamente 1,7 metros de altura e alguns chegam a 2 metros. E apesar da grande quantidade de estátuas, todas são diferentes. Os soldados são representados com idades, tamanhos, características físicas e estilos de cabelo completamente distintos, assim como suas roupas e armaduras. Outro detalhe interessante é que todas as armas usadas nas estátuas eram reais. E até as expressões faciais também impressionam. Enquanto alguns soldados parecem zangados, outros transmitem calma. A descoberta desse tesouro foi feita em 1974, quando fazendeiros estavam cavando um poço. Atualmente, o exército pertence ao Museu do Mausoléu do Imperador Qin Shi Huang e também é Patrimônio Mundial da Unesco. Para terminar o vídeo de hoje sobre essas maravilhas subterrâneas, vamos ver agora a mina de sal Wieliczka, que fica na cidade de Cracóvia, na Polônia. Na verdade, não se trata de uma mina de sal que foi descoberta, e sim uma obra de arte que foi construída aos poucos no subsolo. E aí eu resolvi incluí-la nesse vídeo. Ela existe desde o século XIII e durante muito tempo foi um dos principais polos comerciais da Europa, já que o sal era um ingrediente necessário para preservar os alimentos. Atualmente não funciona mais como uma mina comum, mas tornou-se um museu extraordinário com mais de 300 quilômetros e 327 metros de profundidade e que abriga lindas esculturas esculpidas em sal. Não é à toa que ela também faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. E dentro da mina estão Capela de Santa Kinga, lagos salgados subterrâneos, túneis e câmaras de mineração históricas, obras de arte em sal, e obras sobre folclore, entre outras atrações. Enfim, não dá para mostrar tudo, mas pelas fotos dá para ter uma ideia do quanto ela é bonita. Chegamos ao final de mais um vídeo e essas foram algumas das maravilhas subterrâneas que eu achei que seria interessante trazer aqui. Para quem ficou comigo até o final, muito obrigada.
Não se esquece de dar aquele joinha, aproveita para se inscrever, comentar, compartilhar, para me acompanhar nas próximas histórias. E também fique à vontade para sugerir temas para eu trazer aqui para o canal, ou se quiser compartilhar uma história sua ou uma história que presenciou, não importa o tema, é só enviar para contato.entrehistoriasesegredos@gmail.com. Histórias sem acento. Mais uma vez, obrigada, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.